No dia 7 de setembro, agora a gente teve um eclipse lunar, né? No signo de Peixes. Aqui nas descrições tá o vídeo onde eu falo desse eclipse lunar. E agora, dia 21, a gente vai ter o eclipse solar em Virgem. Solar porque é uma lua nova, conjunção Sol e Lua. Já vou falar sobre isso. E aí eu decidi fazer antes o vídeo porque a gente já, com certeza, tá todo mundo já sentindo seus efeitos. Talvez você não saiba dizer bem o que você tá sentindo, né? Que tem peixes envolvido aí, tem lua, tal, mas que a gente já começa a sentir, a gente já começa a ver algo surgindo aí nas nossas vidas, se constelando. Talvez você tenha tido sonhos estranhos, assim, se sentindo esquisita, ou esquisito, porque já vai reverberando e esses eclipses, né, a reverberação dos efeitos dele são de 6 meses, tá? Mas antes de eu começar a falar disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ellen Reis Mourão, eu sou psicoterapeuta junguiana, especialista em mitos e contos de fadas, sou também astróloga e também oraculista, né? Trabalho com tarô, baralho cigano, runas, ok? Todo esse conhecimento simbólico aí. Sejam bem-vindos ao canal. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, eu tenho outras redes sociais como Instagram, eu tenho TikTok, eu também publico outros tipos de material, como alguns textos, né, no Instagram. Eu tenho meu blog, Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta e junguiana. Fiquem à vontade para conhecer o meu trabalho. E se você já me segue, já acompanha aqui o canal, eu adoro falar com vocês. Fico muito feliz de ver, né, o feedback de vocês. Então, senta aí que eu vou falar do eclipse, gente. E esse eclipse não é um eclipse qualquer. Tem participação aí de Saturno, pesadíssima. Mas vamos lá, gente. Vamos começar falando do céu do eclipse, né? Vai ser agora no dia 21 de setembro, é um eclipse solar que acontece no grau 29, um grauzinho chato pra caramba, às 4h54 da manhã, horário de Brasília, tá? Eu tô olhando pra minha cola, tá, gente? Pra eu lembrar data, horário direitinho, pra eu não falar besteira. Vamos falar um pouquinho sobre eclipse, gente. Eclipse nada mais é, fisicamente falando, do alinhamento Sol, Lua e Terra. No caso do eclipse solar, é a Lua que se interpõe entre o Sol e a Terra. Então, tudo que acontece no eclipse é a partir da nossa perspectiva da Terra, tá? Aqui, né, na Terra a gente olha e fala, meu Deus, o Sol sumiu, né? Imagina isso na antiguidade, né? Tempos muito atrás, vamos lá, né? Hoje a gente sabe que é um fenômeno celeste. Mas imagina, os povos primitivos olhando e falando, gente, o Sol foi engolido. E era literalmente isso que eles pensavam, que o Sol foi engolido, ou a Lua, tá? Como eclipse solar. Imagina o terror que eles sentiam de ver o Sol escurecendo, ficando noite, né? Então, eles levaram isso de um aspecto literal, né, para uma mitologia. Então, muitos povos antigos, eles têm a mitologia de que os eclipses eram prenúncios de catástrofes. Eu vou dar um exemplo, né, que é a mitologia nórdica, com o Ragnarok. O início do Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses, se deu com o Sol e a Lua sendo engolidos por lobos, né, ou seja, eclipse. O Ragnarok é a representação da caída dos deuses e do mundo como ele era para um novo mundo, tá? Os antigos deuses morrem e os novos assumem logo depois da destruição e o mundo é reconstruído com novos deuses, tá? Eu tô, sim, super simplificando o Ragnarok para vocês, né? Mas a essência do Ragnarok é essa. Eles tinham que morrer e os deuses sabiam, Odin sabia que ia morrer, eles já sabiam que eles iam morrer. E os novos, os filhos desses deuses assumem. Em termos simbólicos, se a gente for pensar então na ideia do eclipse, para nós trazendo essa simbologia, é o fim de algo. É uma catástrofe do ponto de vista do ego, tá? A gente entende que algo tem que acabar
ser destruído e reconstruído por uma nova reconstrução. E cara, a gente está com eclipses no eixo Virgem Peixes, que são 2 signos de transição, de fim, principalmente Peixes, que é o último da roda zodiacal. Então, se a gente está no movimento de finalização, Saturno, por exemplo, retrógrado em Peixes, fazendo uma oposição ao eclipse, que eu já vou falar os detalhes disso, ele traz essa sensação de fim. Saturno está retrógrado, está acertando as contas com Peixes, para depois voltar para Áries, trazendo novas estruturas. Então, assim, gente, como que eu resumo esse eclipse? Acerto de contas. Você vai acertar as contas agora para você ter algo novo ou você vai continuar se mantendo? Bom, é questão de escolha aqui, tá? Mas que a coisa vai vir na nossa cara, ela vai. Tá? Ó, acerta essas contas aqui, cria responsabilidade, cresce, se organiza ou continua na mesma, você não vai sair disso. Bem catastrófico assim, tá? Sol, Lua e Terra, né? Então, como eu disse, a Lua se interpõe ali. A gente não vê o Sol. Então, como que eu interpreto isso simbolicamente? Trazendo para Jung, tá? Trazendo para a psicologia analítica. O Sol, a consciência é totalmente nebulosa, a gente não vai enxergar. Por quê? Porque processos emocionais, Lua, do passado, família, blá, 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 bagagens emocionais, se interpõem. Então, a gente não enxerga para onde a gente está indo. Então, assim, a gente tem que sim olhar para os nossos padrões emocionais, a gente tem que sim olhar para o passado. Talvez o passado apareça na forma de sonho, na forma de emoção, na forma de pessoas, para você resolver padrões do passado e padrões emocionais que você está carregando. Então vai ser difícil mesmo ser racional. Não dá, ok? Então relaxa. Falando de Virgem, né? O signo de Virgem é o signo de terra, regido por Mercúrio, tá? Ele tem a ver com trabalho e rotina. Eu acho que é mais no sentido... muitos astrólogos falam que ele é o trabalho. É também, porque a gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho. Mas eu acho que ele é muito mais a questão da rotina, da produtividade, da organização, da excelência. Tem a ver com a saúde, tem a ver com fim de ciclo, purificação, tá? Limpeza, organização e aperfeiçoamento. Então, é algo aqui que vai vir à tona, vai transbordar, vai vir para um fechamento a fim de nos aprimorar, a fim da gente se limpar, se organizar, se reestruturar, tá? Tá acontecendo nos últimos 29 graus, né? É um grau cansado, é um grau assim, nossa, eu já fiz tudo, não aguento mais, tá? Por isso que são finalizações. Eu vejo esse eclipse como finalizações, tá? Com o momento onde a gente tem que olhar e falar assim, meu Deus, não dá mais para eu ter essa rotina. Não dá mais para eu ter esse posicionamento, não dá mais para eu ter a forma como eu lido com a minha vida, a minha produtividade. Talvez você questione essa questão de produtividade. Eu vou falar sobre isso quando a gente fala de Saturno, tá? Mas antes da gente falar de Saturno, vamos falar de Mercúrio. O regente desse eclipse vai estar junto, que é Mercúrio, né? Ele tá em Virgem também, fazendo conjunção com o Sol. O que vai acontecer, gente? Então, todos os processos de comunicação. Nossa comunicação, gente, não é hora de tomar resoluções e de ter conversas importantes. A nossa comunicação agora tem que ser interna. A gente tentar compreender o que tá acontecendo, né? Comigo, né? O que eu tô sentindo, tentar entender, tentar compreender, porque para fora não vai funcionar, tá? Compra e vendas, né? O mercado, deslocamentos, viagens, todos comprometidos nesse período, tá? Então, assim, não é hora de fazer compras muito grandes, nem vender coisas, que a coisa precisa se estruturar melhor. A coisa precisa se reorganizar para que você consiga vender, para que você consiga
negociar produtos, negociar coisas, tá? Porque Mercúrio também tem a ver com negociações. Então, as negociações como um todo, sejam em conversas, relacionamentos, trabalho, tá muito comprometidos, tá? Então, agora é a hora de voltar para dentro, não para fora. Porque se a gente vai falar de uma finalização, a gente tem que tentar compreender de onde veio. Como tem peixes envolvido nessa situação, porque a gente teve o eclipse lunar em peixes e a gente tem Saturno em peixes e retrógrado. Como é que eu vejo isso? Coisas que a gente não está vendo. Peixes tem a ver com aquilo que eu não vejo, com aquilo que eu não controlo, com o inconsciente, com o oculto. Ao longo do tempo, que a gente tem Saturno aí, isso não veio do nada, veio com o tempo. O que acontece? Mas isso não está acontecendo, a culpa é do governo, a culpa é do filhote, a culpa é do vizinho, do papagaio. Não. A coisa já estava acontecendo num nível que você estava inconsciente. Então, ao longo do tempo, Saturno está aí para mostrar, para esfregar isso na nossa cara. Ao longo do tempo, se foi se cristalizando, virando um hábito, Virgem. Um hábito inconsciente, nocivo, que você não tinha consciência. E ele vem no inconsciente, ele pode vir de várias formas. Uma delas é uma bela somatização. Então, se aquilo não estava já bem resolvido dentro de você, emocionalmente, né? A gente está falando de lua aí, carga emocional, vai estourar no corpo. Tá? Ou vai estourar no seu trabalho, na sua rotina, na sua produtividade, na sua realidade, tá, gente? No seu dia a dia. Vai explodir. Porque tava lá. Você só não viu. A gente tem que dar conta de tudo, ver tudo no nosso consciente. Não. Fica tranquilo. Bom, gente, agora vamos ao que interessa, que é a oposição a Saturno, que aí cabe bastante discussão. Saturno tá em peixes retrógrado. A gente vai ter uma sensação de limitação. Não tá fluindo, não vai. De limitação, de opressão, de frustração. Saturno tem essa característica, tá? Porque Saturno vai vir assim, falar, querido, olha, é o seguinte, pra você virar a página, você vai ter que se resolver com essa situação, que é a realidade. Então é mais ou menos assim, olha, eu acho que eu sou Angelina Jolie. Saturno vem e fala assim, querida, você tá bem longe de ser Angelina Jolie, tá? Então é a ver com sonhos que são completamente irreais, que você achava, você tá, sabe? Aquela coisa pisciana da fantasia, de falar assim, olha, isso tá acontecendo na sua vida e você tem que olhar para uma realidade. Que realidade? Vamos falar de Virgem agora. A realidade do trabalho, da rotina, da sobrecarga. A gente vive, eu vou falar em termos coletivos agora, numa realidade, uma sociedade que cobra desempenho, né? Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que acordar às 5 da manhã sorrindo, fazer exercício, cuidar disso, cuidar daquilo. Para todo mundo. A sociedade do exibicionismo e da performance, né? E sobrecarga a nossa saúde psíquica, nossa saúde física. Quantas pessoas não estão com síndrome do pânico, burnout, depressão e ansiedade? Nunca se tomou tanto remédio, né? E a realidade vai vir aí, ó, o peso, ó. Você não dá conta de tudo, não. Para. Fazendo a gente repensar, e eu vejo que isso já vem acontecendo e isso vai ficar mais intenso agora, nessa discussão do que eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser performático, eu tenho que, né, produzir, alcançar a minha excelência, ser excelente. Cara, você é humano e Saturno vai falar isso na sua cara, vai jogar e esfregar ainda, fazer assim, humano. E eu acho que é muito interessante, eu quero trazer uma discussão aqui também, porque Virgem é o único signo do zodíaco representado por uma figura feminina. A gente pode entrar aqui também num processo de discussão, tanto coletivo quanto individual, de o quanto a sobrecarga feminina. Vamos lá, em que sentido? O trabalho doméstico, a mulher hoje, né, dá conta de tudo, da casa, de filhos, etc e tal. E
você pode se dar conta de que você está carregando pesos que você não precisa, né? De repente você se dá conta que aquele seu marido que você insiste em manter ele infantil, né? Fazendo tudo para ele, ou seu marido é infantilizado, ou um parente, um familiar que abusa de você, você tem que dar conta de tudo, ou de padrões que você carrega emocionais, né? De inconsciente familiar, né? Lua, de que, olha, você tem que ser perfeita, tem que ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a filha perfeita, dar conta de tudo, da casa, do trabalho. Olha quanto a gente não carrega dessa ancestralidade feminina, que hoje reverbera. Estou aqui, o signo do aperfeiçoamento, né? É um signo bem feminino, né? Então entra nessa discussão do quanto essa sobrecarga, olha, Saturno falando, né? Essa sobrecarga, esse sentimento de frustração, esse sentimento de estar sozinha, de ter que dar conta de tudo sozinha, vai vir à tona, e também numa discussão coletiva, do quanto esse trabalho da mulher, do dia a dia, da rotina, é invisível, né? Do cuidar da casa, da comida, de filhos, é invisível. E a mulher não é reconhecida, isso não é reconhecido, nem ela mesma se reconhece, se acha até inferior, né? E que isso está sendo uma sobrecarga para a mulher, né? Ela tem que dar conta de tudo. Em termos ainda de feminino, agora vou ampliar um pouquinho mais, né? A gente também observar, isso também vale para os homens, né? O corpo físico, o quanto a gente tem que produzir, a gente tem que mostrar, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ser, né, ritmo frenético de produção, senão o outro me ultrapassa. A gente entrou nesse delírio já, isso é um delírio. Reflete no nosso corpo físico, seja em termos de psique, né, ou em termos de saúde física. E Saturno pode te limitar e falar assim, ó, cai de cama. Algumas pessoas podem sim cair de cama nesse período, né? Mas também trazendo para nós uma sensação de impotência, de frustrações, tá? De que, meu Deus, eu tava delirando, eu não preciso fazer tudo isso. Aí, as escolhas que você vai fazer vão depender de você, né? Saturno retrógrado, trazendo revisões disso, da nossa saúde psíquica, diante dessa produtividade maluca, fazendo a gente rever retrógrado em Peixes, no finalzinho de Peixes. Então, assim, a gente precisa finalizar isso, a gente precisa pôr fim a essa rotina maluca que a gente vive, a forma como a gente cuida do nosso corpo, a forma como a gente cuida do nosso trabalho, a forma como a gente cuida do planeta também, que tem a ver com o planeta Terra, Mãe Terra, como a gente usa os recursos naturais, como a gente usa a Terra, também essa discussão, e como a gente cuida do nosso corpo. Então, rotina, corpo, saúde vão exigir uma nova conduta, mas para a gente ter uma nova conduta, a gente não sabe para onde a gente está indo, né? Está eclipsado, virgem, a gente tem que assumir responsabilidades e falar, meu, isso aqui não é meu, botar limites. Ou falar assim, tá, eu vou assumir o que me cabe. O resto eu não tenho controle. De repente você é aquela que quer controlar tudo e a todos, ter controle de tudo. O que você tem controle, o que é possível de fazer, tá? Talvez você seja aquela pessoa que quer dar conta de tudo e, não dá para dar conta de tudo, né? E essa limitação, essa frustração, ela vem forte com Saturno, né? E Saturno nesses últimos graus, o eclipse nos últimos graus de Virgem Peixes, vem dizer o seguinte, pra gente, eu vejo assim, tá? Ainda não é momento de iniciar nada novo, até porque a gente não sabe para onde a gente vai. Tá eclipsado, tá? A gente está num momento astrológico, coletivo e simbólico de quer iniciar alguma coisa. Para iniciar alguma coisa nova, a gente tem que se resolver e arrumar a bagunça virginianamente. Essa bagunça pode ser a sua saúde física, a sua saúde psíquica, organizar essa bagunça colocando limites. Chega, isso aqui não, isso aqui sim. Criando uma disciplina diferente, estruturando
uma disciplina um pouco mais realista, dentro que você é mortal, tá? Algo mais realista, algo que cabe dentro da sua realidade. Para que algo novo venha, para que quando Saturno entrar em Áries, né? Netuno também está fazendo esse movimento, vai estar também nesse limbo, né? Então eu vejo que nada novo agora. Tudo para se resolver, se reestruturar, se organizar. É hora da gente organizar a nossa bagunça.